Pessoal, como havíamos combinado no último vídeo, a gente vai hoje continuar conversando sobre o eixo hipotálamo hipofisário, né? Talvez esse seja um termo, agora pensando que eu não tenha apresentado no vídeo anterior, né? Mas eu faço agora, que é o seguinte: vocês já entenderam que há uma associação muito forte do ponto de vista fisiológico e também anatômico pela proximidade, mas especificamente falando da fisiologia, há uma associação, uma ligação muito forte entre hipotálamo e hipófise, sempre que a gente trata do sistema endócrino. Tá? Então, em termos endócrinos, não há como dissociar o hipotálamo e a hipófise. Em função dessa associação, existe um termo que a gente utiliza para se referir ao hipotálamo e à hipófise, né? Do ponto de vista endócrino, repito, que é o eixo hipotálamo-hipofisário. Então, quando vocês ouvirem falar em eixo hipotálamo-hipofisário, vocês estão ouvindo falar desta relação endócrina muito estreita entre hipotálamo e hipófise, tá? Muito bem. No vídeo anterior, né, eu mais ou menos apresentei, ou lembrei para vocês do hipotálamo, da localização do hipotálamo, da glândula hipófise, né, da localização da hipófise, certo? E da relação entre o hipotálamo e a hipófise, tanto da neurohipófise, ou hipófise posterior, como também da relação hipotálamo-adenohipófise, ou hipófise anterior, tá? E eu disse para vocês que no vídeo seguinte, ou seja, neste vídeo, nós iríamos enfocar mais a adenohipófise, tá? A hipófise anterior. E é o que esta figura está mostrando para vocês, né? O hipotálamo e a hipófise, e especificamente mais a adenohipófise. É uma figura que na hora de montar aqui o slide, ela ficou um tanto quanto fora de foco, né? Mas como ela é grande, a gente consegue enxergar direitinho o que nos interessa, certo? Então, vamos lá. Vocês estão vendo, deixa eu pegar minha caneta aqui, vocês estão vendo, né? Aqui está o hipotálamo, certo? Vocês estão vendo os neurônios, né? 2 neurônios hipotalâmicos representados aqui, certo? Vocês estão vendo também esta rede de capilares irrigando o hipotálamo, certo? Aqui está representando o sangue, né? O sangue que está vindo da circulação sistêmica e, evidentemente, está chegando aos capilares, que na figura anterior ele chamou de complexo capilar primário. É uma rede de capilares primários, digamos assim, porque logo em seguida existe uma outra rede, né, que ele chamou na figura anterior de secundários, né? Certo? Então, nesta rede de capilares, vocês estão vendo os neurônios hipotalâmicos que produzem neurohormônios, né, secretam estes neurohormônios na corrente sanguínea, justamente nesta rede de capilares que irrigam o hipotálamo, certo? É isto que a figura está demonstrando. Muito bem. Estes neurohormônios, então, caindo na corrente sanguínea, se dirigem pelo sistema porta hipotálamo hipofisário, que está representado aqui, ó. Hipotálamo hipófise ficou cortada ali, mas vocês, né, aqui a hipófise ficou cortada, vocês estão vendo, né? Sistema porta hipotálamo hipofisário. Então, pela corrente sanguínea, estes neurohormônios hipotalâmicos chegam a esta segunda rede de capilares, que agora irrigam a adenohipófise, né? Então, aqui está essa segunda rede de capilares
agora irrigando a adenohipófise. Aqui aparece um termo que às vezes vocês vão encontrar, que é o termo pituitária, tá? Glândula hipófise, ou também conhecida como pituitária. Pituitária é um termo mais antigo e cada vez menos utilizado, mas eventualmente ele aparece, tá? Então, a glândula pituitária é a mesma glândula hipófise. Aqui ele fala né, tá em inglês aqui, mas aqui ele usou o termo pituitária posterior, ou seja, hipófise posterior ou neurohipófise. Tá? E aqui não aparece a legenda, mas aqui está demonstrada a pituitária anterior ou adenohipófise, certo? Ou ainda hipófise anterior, tá? Só para localizá-los, né, vocês estão vendo uma vista, vocês estão tendo uma vista lateral nesta figura, e este indivíduo, então, está olhando para cá, né, para o nosso lado esquerdo, certo? Este indivíduo, então, está olhando para cá. Por isso, hipófise anterior, mais à frente, digamos assim, hipófise posterior, mais atrás, tá? Bom, estes neurohormônios, então, hipotalâmicos, que chegam até a adenohipófise pela corrente sanguínea, o destino final deles é agir sobre as células endócrinas que constituem a adenohipófise, certo? E aqui está representada, então, vocês estão vendo o desenho, uma célula endócrina, né? Em que estes neurohormônios hipotalâmicos, então, saindo da corrente sanguínea, se ligam aos seus receptores aqui nesta célula endócrina, estimulam esta célula endócrina a produzir um hormônio adeno-hipofisário, que a gente vai ver quais são mais adiante, e este hormônio adeno-hipofisário, então, após ser produzido, será liberado na corrente sanguínea, será secretado na corrente sanguínea, certo? E na corrente sanguínea, então, circulação sistêmica vai agir sobre todos aqueles tecidos alvos distantes e que, obviamente, têm receptores para este hormônio adeno-hipofisário, certo? Então, esta figura está caracterizando bem a relação do hipotálamo com a adenohipófise, ou seja, neurohormônios hipotalâmicos caindo na corrente sanguínea, chegando na adenohipófise, estimulando células adenohipofisárias a exercerem a sua função, que esses neurohormônios hipotalâmicos normalmente vão estimular as células endócrinas da adenohipófise a produzirem um hormônio. Este hormônio, após ser produzido, cairá na corrente sanguínea e irá agir em tecidos-alvo distantes, certo? Obviamente, repito, desde que tenham receptores para este hormônio adeno-hipofisário, certo? Eventualmente, alguns neurotransmissores hipofisários podem inibir as células endócrinas da adenohipófise, fazendo com que elas diminuam a sua produção hormonal. Vocês vão ver mais adiante, existem alguns hormônios adeno-hipofisários que têm a sua síntese estimulada por neurohormônios hipotalâmicos e inibida por outros neurohormônios hipotalâmicos, certo? Muito bem. Então, está bem estabelecida agora a relação hipotálamo-adeno-hipófise. E essa relação se estabelece via corrente sanguínea, graças a estas duas redes de capilares, uma no hipotálamo, outra na adeno-hipófise, que agora vocês conhecem como sistema porta-hipotálamo-hipofisário. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima figura, que ainda vai mostrar para vocês hipotálamo e hipófise, mais especificamente adeno-hipófise. Tá? Deixa eu ver. Bom, vamos fazer uma pausa aqui nessa figura. Não, vamos voltar aqui depois. Então, vamos passar para essa aqui, tá? Que mostra para vocês, então, deixa eu pegar a caneta de novo, né?
o hipotálamo, onde é que está? Bom, vocês estão vendo aqui, né, que ele deu um zoom nesta janela. Mais uma vez, este indivíduo está olhando para o lado esquerdo, esta é uma vista lateral, né, do hipotálamo e da hipófise, tá? Esse indivíduo está olhando para onde a flecha que eu fiz indica ali. Aqui, de novo, ele chamou de glândula pituitária, vocês já sabem que é a glândula hipófise, tá? Aqui, aqui, ó, aparece, então, a glândula hipófise posterior, ou neurohipófise, eu vou botar um N aqui de neurohipófise, que vocês já sabem, esta neurohipófise, deixa eu pegar outra cor aqui para... Esta neurohipófise, né, que aparece no rosa claro aqui, esta neurohipófise, ela é constituída por axônios e terminais axônicos de neurônios hipotalâmicos. Vocês estão vendo aqui os terminais axônicos, né, destes neurônios hipotalâmicos, e são neurônios hipotalâmicos porque o corpo celular destes neurônios está aqui no hipotálamo, certo? Aqui no hipotálamo. O hipotálamo aparece aqui, ó, né, acima desta linha vermelha. Vocês estão bem familiarizados, já bem localizados nesta figura, tá? Deixa eu pegar outra cor aqui, vamos pegar o preto. Bom, o que esta figura, então, está ressaltando para vocês, que é o que eu quero chamar a atenção agora, né, é, de novo, da relação do hipotálamo com a adenohipófise. A adenohipófise, vocês estão vendo, aparece aqui, né, mais ou menos nessa linha preta. Prestem atenção que essa figura agora traz representado para vocês aqui, ó, as células endócrinas da adenohipófise. E existem diferentes, como eu já disse, diferentes grupos de células endócrinas. Cada grupo desses produz um tipo diferente de hormônio adenohipofisário, certo? E todas essas células endócrinas da adenohipófise são controladas por por neurohormônios hipotalâmicos. Aqui em amarelo, ó, ele está representando 3 neurohormônios hipotalâmicos, três neurônios hipotalâmicos, né? Aqui está o axônio, ó, vocês estão vendo em amarelo ali, né? Eu estou passando o preto por cima. Então, esses neurônios hipotalâmicos liberam os seus neurotransmissores na corrente sanguínea, aqui nestes capilares, e estes neurohormônios hipotalâmicos chegam na adenohipófise pela corrente sanguínea, como vocês já viram, e ao deixarem a corrente sanguínea, se ligam aos seus receptores nas células adenohipofisárias e vão estimular, eventualmente inibir a função destas células adenohipofisárias, que, como eu já disse, é de produzir hormônios adenohipofisários e liberar estes hormônios adenohipofisários na corrente sanguínea. Estes hormônios adenohipofisários caindo na corrente sanguínea irão, através da circulação sistêmica, evidentemente, chegar aos tecidos-alvo, tá? Distantes aqui da adenohipófise. E, mais uma vez, repito, tecidos-alvos que, evidentemente, são alvo deste hormônio, desses hormônios, porque tem receptores para ele. Vocês vão ver logo a seguida esses tecidos-alvo da adenohipófise, mas eu já vou adiantando para vocês, por exemplo, lá nas mamas, né, existe um hormônio adenohipofisário que vai agir sobre as mamas, estimulando a lactogênese, né, ou seja, a síntese do leite, né, para que o bebê possa, então, se alimentar do leite materno. Outro tecido-alvo para hormônios adenohipofisários são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Terceiro exemplo é a glândula
tireoide. Tá? Um quarto exemplo é o fígado e todos os outros tecidos que têm receptores para o hormônio do crescimento. Mais um exemplo são as gônadas, né? Tanto os ovários quanto os testículos têm receptores para alguns hormônios adeno-hipofisários, certo? Muito bem. Então, eu acredito que reunindo esta figura com a figura anterior, fica bem estabelecido a relação do hipotálamo com a adeno-hipófise e também do hipotálamo com a neurohipófise, certo? Vamos adiante, então. Isso aqui. Bom, só voltando nesta figura, mais uma vez, né, ela é uma figura mais, digamos assim, com indicativos anatômicos do que propriamente fisiológicos, né? Mas, de qualquer forma, mais uma vez, serve para localizar vocês, ó, né? Aqui ele abriu uma janela neste ponto, né? E deu um zoom e é o que a gente vê. Hipotálamo, adeno-hipófise e neurohipófise, como a legenda bem indica. E este indivíduo, como vocês podem ver, está olhando para o nosso lado esquerdo, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Opa. Aqui. Bom, esta figura traz para vocês os neurohormônios hipotalâmicos que, ao caírem na corrente sanguínea, chegam às células endócrinas da adeno-hipófise e controlam a função das células endócrinas da adeno-hipófise. E vocês estão vendo, parece que é combinado, né? Todos os vídeos têm ligação, mas não é combinado. Então, o que essa figura está mostrando para vocês, e essa é uma figura muito didática, eu tenho ela há vários anos, tá? Porque ela é muito didática, ela é muito ilustrativa, certo? E ela mostra para vocês, então, como eu já disse, além dos neurohormônios hipotalâmicos, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, se vocês vamos ver acima desta linha pontilhada aqui, que eu estou passando agora o preto por cima, tá? Deixa eu levar aqui. Muito bem. Então, acima da linha preta, vocês estão vendo os neurohormônios produzidos no hipotálamo, certo? No hipotálamo. Se vocês passarem agora sobre esta linha pontilhada aqui, vocês estão vendo agora, acima da linha azul, os hormônios adeno-hipofisários. Tá? Então, estes hormônios aqui, prolactina, TSH, ACTH, GH, FSH e LH são produzidos na adeno-hipófise. Como eu disse para vocês já, a adeno-hipófise é constituída por diferentes grupos de células endócrinas e cada um destes grupos de células endócrinas vai produzir um hormônio diferente. Com exceção dos gonadotrófos, existem células aqui na adeno-hipófise, um grupo de células aqui da adeno-hipófise é chamada de gonadotrófos. Os gonadotrófos produzem tanto o FSH quanto o LH. Por isso que o FSH e o LH são reconhecidos em conjunto, né, como gonadotrofinas ou gonadotropinas, como ele escreveu aqui,
hipofisárias, ou adenohipofisárias, tá? Mas também existem outros grupos de células, como, por exemplo, os lactotrófos, que produzem a prolactina, certo? Os somatotrófos, que produzem o GH, que é o growth hormone, ou o hormônio do crescimento, certo? E por aí vai. Depois eu vou voltar a falar desses grupos celulares, porque nós vamos falar sobre cada um destes hormônios adeno-hipofisários. E vocês já conseguem ver na figura aqui que, por exemplo, a prolactina, né, que é este hormônio produzido na adenohipófise e que vai agir lá na mama, tem a sua produção estimulada por um neurohormônio hipotalâmico, que é o PRH, que é nada mais é esse PRH do que o hormônio liberador de prolactina. Então, quando os neurônios do hipotálamo produzem PRH, aqui, ó, vamos imaginar, né, um neurônio hipotalâmico aqui, ficou ruim, meu. Um neurônio hipotalâmico aqui, certo? Que está representado, né? Um neurônio hipotalâmico. Este neurônio hipotalâmico, vamos imaginar que ele produza, a função dele seja produzir PRH. Ele vai liberar, então, este PRH na corrente sanguínea, naqueles capilares que irrigam o hipotálamo, nós já vimos isso. Este PRH, então, que é o hormônio liberador de prolactina, através da corrente sanguínea, chega à adenohipófise, nesta segunda rede de capilares, que agora aparece aqui, que forma, né, o sistema porta hipotálamo hipofisário, e o PRH, então, saindo da corrente sanguínea, vai agir sobre aquelas células adenohipofisárias que têm receptores para ele, e vai estimular a síntese da prolactina. Tá difícil aqui, tá? Certo? Vai estimular, então, a síntese da prolactina aqui na adenohipófise. Então, o PRH é o hormônio liberador de prolactina. A gente diz hormônio, mas, na verdade, ele é um neurohormônio, porque ele é produzido no hipotálamo, né, por neurônios hipotalâmicos. Enfim, então, sempre que vocês ouvirem falar em hormônio liberador de prolactina, é um neurohormônio hipotalâmico que estimula os lactotrófos, né, um grupo de células da adenohipófise, a produzir e secretar a prolactina. A prolactina, por sua vez, caindo na corrente sanguínea, vai agir lá nas células alveolares da mama, estimulando o metabolismo dessas células alveolares, que, por sua vez, captam todas as substâncias da corrente sanguínea que são necessárias para produzir esta substância que nós conhecemos como o leite, certo? Como o leite. Então, a prolactina age na mama, nas mamas, estimulando a lactogênese, a produção do leite. Né? Depois vem a ocitocina, estimula a contração da musculatura lisa, evidentemente, das mamas, e estimula a ejeção do leite. O movimento de sucção que o bebê faz também auxilia, né, na saída do leite, certo? Então, quando a gente fala em hormônios relacionados à lactação, a gente pensa primeiro na prolactina, que estimula a lactogênese, e na ocitocina, que estimula a ejeção do leite, certo? E repito, essa ejeção do leite é também facilitada pelo movimento de sucção que o bebê faz no mamilo, tá bem? Muito bom.
Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, estabelecida a relação do hipotálamo, da adenohipófise e das mamas, certo? Portanto, vocês estão ouvindo falar do eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária. Tá? Em laranja aqui, aparece sublinhada esta relação que se dá em 3 níveis, né? Hipotálamo, adenohipófise e mamas. É uma relação do ponto de vista endócrino muito estreita, certo? E que a gente chama, então, de eixo hipotálamo, hipofisário, glândula mamária, ou eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária. Eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária, certo? Neste eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária, além do PRH, existe também o PIH. PIH, tá? Que algumas vezes aparece como dopamina, né? Dopamina, certo? Este neurohormônio, também produzido no hipotálamo, por neurônios hipotalâmicos, cai na corrente sanguínea e, ao chegarem nos lactotrófos, né, naquelas células que produzem a prolactina, inibem a produção de prolactina. Por isso essa barra vermelha aqui, ó. Tá? Então, o PIH é o hormônio inibidor da prolactina, ou seja, ele inibe os lactotrófos e diminui, então, a produção, a síntese, né, e a secreção de prolactina, certo? Porque isso é importante, né, pessoal? Porque a produção, a lactogênese, ela não ocorre de forma ininterrupta durante a lactação. Não, né? Por exemplo, vamos tentar criar aqui o que acontece. Vamos imaginar que o bebê está mamando e, evidentemente, que quando o bebê está se alimentando do leite, né, a quantidade de leite dentro da glândula mamária vai diminuindo, obviamente, vai diminuindo e vai diminuindo, tá? No momento em que o leite está saindo da glândula mamária, a pressão dentro das células alveolares, dentro da mama, ela vai diminuindo, né? Porque o leite que estava armazenado ali estava aumentando a pressão dentro da glândula. Agora que o leite está saindo, esta pressão intramamária, digamos assim, está diminuindo, certo? Esta diminuição na pressão no interior das mamas é o estímulo que chega ao hipotálamo, é um dos estímulos, mas ele é bem importante. Então, esse estímulo de diminuição na pressão dentro da glândula mamária é o estímulo que é reconhecido lá no hipotálamo para que os neurônios hipotalâmicos, então, que produzem PRH, aumentem a produção de PRH. Aumentando a produção de PRH, este PRH vai cair na corrente sanguínea, vai chegar na adenohipófise e vai estimular os lactotrófos a produzirem prolactina, certo? A prolactina caindo na corrente sanguínea vai chegar lá nas células alveolares das mamas e vai estimular o metabolismo dessas células alveolares, aumentando a produção de leite. E agora que o bebê está saciado já, ele parou de mamar, né? E terminou aquele tempo de amamentação, certo? Ele mamou ali durante alguns minutos, agora ele está saciado, ele parou de mamar. Muito bem. A prolactina já está agindo sobre a mama
para estimular a produção de leite. E as células alveolares vão produzindo leite, este leite vai sendo armazenado na mama e vai aumentando a pressão novamente, né, dentro da mama, certo? Vai chegar um determinado momento que a pressão intramamária é grande. E este é o momento, esse aumento na pressão intramamária é um estímulo importante para que haja a inibição agora do PRH e a estimulação do PIH. O PIH, então, caindo na corrente sanguínea, vai diminuir a produção de prolactina. E agora, inibindo a produção de prolactina, diminui consideravelmente a chegada de prolactina lá nas células alveolares e, portanto, as células alveolares diminuem agora o seu metabolismo, diminuindo a velocidade de produção de leite. Por quê? Porque elas já produziram leite. E a mama está repleta de leite. Na próxima mamada, que provavelmente vai acontecer talvez dali a 3 horas, mais ou menos, né? Até o momento em que a pressão na glândula mamária atingiu um determinado ponto, até a próxima mamada, quando essa pressão irá diminuir, né, pela saída do leite, a prolactina fica em níveis mais baixos. Aí chegou a hora da próxima mamada, né? A ocitocina entrou em ação, o movimento de sucção do bebê está fazendo com que o leite saia, vai gradualmente diminuindo a pressão dentro da glândula mamária. O que acontece? Diminuindo a pressão, estimula PRH, inibe PIH, aumenta a produção de prolactina, daqui a pouco aumenta a produção de leite novamente, e isso é um ciclo que vai se repetindo ao longo de todo o período de amamentação, que vai durar alguns meses ou vários meses, né? Dependendo, vocês sabem bem, de cada caso, né? Dependendo de vários fatores aí, tanto relacionados à mãe quanto relacionados ao bebê. Tá certo? Então, este é o eixo hipotálamo, hipófise, glândula mamária. Estes dois neurohormônios hipotalâmicos, o PRH e o PIH, é que controlam a síntese e a secreção de prolactina. E a prolactina, por sua vez, é o hormônio responsável pela lactogênese. Certo? Última informação, porque já passamos aqui do tempo. Como eu havia dito, eu acho, lá no primeiro, segundo vídeo de endócrino, muitos neurohormônios e hormônios são representados por siglas, e vocês estão vendo isso agora. Estas siglas são derivadas do nome em inglês desta substância. Então, a gente precisa decodificar isso. Então, sempre que vocês ouvirem, ou vocês se depararem com este R aqui, ó, e vocês vão ver que existem vários neurohormônios com este R no nome, na sigla, ele é de release, ou seja, de liberação, tá? Então, quando tiver um R ali, normalmente este neurohormônio é um neurohormônio que estimula a adenipófise a produzir algum hormônio, tá? No caso do PRH, é o hormônio liberador de prolactina, tá? Quando vocês se depararem com o I, que é o caso do PIH aqui, ele é de inhibition, de inibição. Então, quando vocês se depararem com o I nesta sigla, lembrem que este neurohormônio é provavelmente um hormônio que inibe a produção de um determinado hormônio ali na neurohipófise, tá? Então, R de release, liberação, e I de inhibition, inibição. Certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje. No próximo vídeo, a gente vai continuar usando esta figura e falando sobre a relação do hipotálamo com a hipófise e outros tecidos alvos, além
glândula mamária. Esta figura é muito autoexplicativa e vocês, se quiserem, já podem ir até adiantando e estudando, né? Estes neurohormônios hipotalâmicos, esses hormônios adeno-hipofisários e esses tecidos-alvo que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Um abraço e até o próximo.